Eu sou o Deus do Grande Norte. Eu sou aquele que traz o frio, a neve, o mau tempo, o furacão. Eu sou aquele que desmonta a natureza, que vos mostra as forças dos elementos. Eu sou aquele que vos faz refletir por quê, meus filhos, quando assistis a um temporal violento, ou quando estáis presos dentro dele, então começais a pensar: meu Deus, o que é necessário fazer para conter esse mau tempo? Para impedir o vento de carregar tudo? Meu Deus, o que vai acontecer? E vós nada podeis fazer para impedir os elementos de se desencadearem, de mostrar aos homens que eles são pequeninos, seres em relação à natureza grandiosa ou à natureza desencadeada. Isto vos faz refletir, isto vos causa medo mesmo. E por que tendes medo dos elementos desencadeados? Porque o mau tempo vos faz tremer. Por que temeis? Por que não estáis em ordem em vosso foro interno? Porque não tendes a confiança absoluta. Se assim não fosse, tudo poderia se quebrar em torno de vós e continuareis impassíveis. Nesse exato momento, nós poderíamos constatar vossa força, vossa confiança e vossa mestria diante dessa natureza pronta a tudo tragar. É por isso, meus filhos, que de tempos em tempos nós viemos sacudir a terra para que os humanos despertem, para que eles compreendam a potência dos elementos, a potência e a força dos seres que dirigem a natureza. Sim, a força que vos rodeia é grande, e nem sempre sois conscientes disso. Eis porque somos obrigados a vir para vos mostrar nossa força e nossos poderes, para vos fazer refletir, a fim de que possais preparar em vós lugar para a confiança que nós vos pedimos. É necessário que seja o que for que se passe em torno de vós, vos deixe absolutamente impassíveis. É necessário que possais estar sobre as ondas revoltas, sem temer vos afogar, que permaneçais em torno de um ciclone, sempre impassíveis, sabendo que nada pode vos acontecer se sois nossos filhos, se sois nossos pilares de luz sobre a terra, se sois o que nós esperamos de vós. Quando os elementos se desencadeiam, deveis ficar calmos e fazer apelos de proteção em torno de vós para acalmar os elementos agitados, para que aqueles que vos contactam, que vos rodeiam, que vos cercam, sejam alcançados pela vossa tranquilidade, sejam subjugados pela vossa força e serenidade diante de todos esses elementos desencadeados. É necessário que sejais, talvez, os únicos a permanecer firmes na tempestade, para ainda uma vez provar vossa força, vossa mestria e vossa confiança em nós, porque, meus filhos, aconteça o que acontecer, deveis continuar calmos, pacíficos. Deveis irradiar em torno de vós a paz. Deveis acalmar os seres atormentados, dar-lhes confiança. É o único meio de provar vossa força. Infelizmente, há sempre vítimas, devastações, tristezas que se seguem a esses maus tempos. Essas tempestades, esses ciclones, esses cataclismos
Mesmo os que nunca oram dizem: meu Deus, o que vai nos acontecer? Meus filhos, eis o que deveis fazer em caso de cataclismo: permanecer o pilar de luz, como o farol que clareia e conduz os marinheiros a bordo. Eu sou o Deus do Grande Norte, que vos explica as leis que regem essas grandes movimentações. Eu sou aquele que pode desencadear e acalmar a tempestade. Meus filhos, permanecei calmos, calmos, calmos em todas as ocasiões, mas eu quero também vos falar na tempestade interior. Algumas vezes ela é igualmente violenta, porque quando vossos problemas vos assaltam, há realmente uma tempestade interna. Ela se infiltra em vós, passa pelo alto da cabeça, desce em vós como uma verruma e chega ao vosso coração. E são todas essas ondas, todas essas radiações que ela emite penetrando em vosso coração, que dão justamente essas perturbações, essa dificuldade de solucionar os problemas, porque nem sempre sabeis ser senhores da tempestade interior. Tendes medo dela porque algumas vezes ela aumenta de tal modo que sois submergidos. Fica-se de tal maneira preso nesta movimentação, que não se consegue mais sair desta movimentação que entra, que força, que força, que força. Então, evidentemente, se enlouquece. Não se é consciente, não se sabe mais como pensar, como se dirigir, como chegar a se tornar senhor desta força que penetra. E então, meus filhos, é aí que é necessário fazer apelos, pedir paz, serenidade. Colocai a mão sobre vosso plexo e fazei este apelo: paz, 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 desce em mim e retira todos os tormentos que me assaltam, retira todos os problemas que me espreitam, retira tudo que é negativo em mim. Paz, 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 desce em mim e dá os meus problemas em teus turbilhões. Carrega-os instantaneamente, leva-os para longe de mim, para a luz que os consuma. Conduz-me à paz, conduz-me à serenidade. Dá-me o que é necessário para que este turbilhão que me assaltou não seja mais que uma recordação desagradável. Ó, sim, dá-me a paz que impede esses problemas de se manifestarem, que impede esses problemas de me atormentar e inquietar, e que esses turbilhões voltem para lá de onde vieram, que essa força me torne forte, que essa força, ao contrário, me abra os olhos, me dê a paz, a confiança, a calma, que minha presença pose sua mão sobre todos esses problemas e apague tudo. Eis aí, meus filhos, o que há com este furacão interior. Às vezes ele ribomba, tanto como no exterior. Protegei-vos, chamai-nos, confiai em nós. Nós faremos cessar o furacão interior, como o exterior, e nos pedirdes, mas pedi, pedi e pedi. Deus do Grande Norte. Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento. Para os aprendizes, eu já venho falando sobre o Deus do Grande Norte há muito tempo, né? E é necessário controlar os alimentos, como é ensinado desde o nosso primeiro curso, né? O Arte do Equilíbrio, os 4 verbos. Dominar o fogo, a água, a terra e o ar, como eu já falei aqui no nosso programa também, né? E esses movimentos, eles acontecem em nossa vida interna, né? E no externo também, né? Nós, a cada 15 minutos, passamos por um elemento. Então,
15 minutos estamos mais fervorosos, 15 minutos a questão da água, o emocional, 15 minutos a percepção nos rodeia, 15 minutos você pode ter intuição. O negócio é muito interessante, é muito bonito isso. Mas se a pessoa não tem o mínimo conhecimento de nada, essas coisas acontecem, mas ela não percebe nada, isso passa batido, né? Então é necessário, né, eu sempre falo, né, estudar um pouco, saber um pouco das coisas, conhecer um pouco o universo, para você ter respostas, né, para você ter caminhos, né, para você ir adiante e solucionar, né, de verdade aquilo que é necessário para todos nós, né? Dominar o pensamento não é simples, né? O sentimento, o sentimental, o emocional, né? A percepção, poucas pessoas têm ideia do que é isso. E a intuição, então, nem sempre, né? Muitas pessoas já nem intuem mais, porque ela tem uma intuição aqui, tem outra ali, tem outra lá, mas ela não obedece nada, não faz nada, não entendeu nada. Então chega uma hora que a intuição não vem mais, ela para, ela cessa, né? Então você vê que interessante isso, né? Muitas pessoas intuem o tempo todo e põem em movimento, né? Então mesmo, por exemplo, um artista, né? um compositor, sei lá, né? Isso tem muitos casos clássicos, pessoas que escreveram várias obras, músicas, né? Coisas fabulosas, e chega uma hora que isso para, não tem mais inspiração, né? Porque acabou a intuição. Alguma coisa a pessoa fez que a intuição para. Porque quanto mais você usa a intuição, você movimenta ela, você coloca atenção, mais ela cresce. Isso eu posso falar para você. Funciona assim, né? Por isso que quando temos uma intuição, devemos colocar em prática, né? Nós temos uma aula chamado O Ser Solitário, né? E esses dias chamei a atenção dos aprendizes, né, que eles deveriam estudar, porque toda a base do nosso estudo, né, está nos 4 cursos, dos 4 verbos, 9 dons, 8 bem-aventuranças, livro dos sábios. E o homem de atenção e o ser solitário faz parte disso, né? Então, no ser solitário, eu começo dizendo o seguinte: viver a intuição é para fortes, né? Então, você obedecer uma intuição não é tão simples assim. É necessário ter discernimento, compreendê-la e colocar adiante, fazer o movimento, né? Então, de repente, você, sei lá, tem uma intuição que você não deve fazer tal coisa. E aí você fica meio numa segunda, fala, será que é coisa da minha cabeça? Será que, sei lá, né? E aí acaba fazendo e vai ter vários problemas. Aí você fala, puta, bem que eu tive uma intuição de não fazer e acabei fazendo. Então, quase todo mundo sabe disso, né? Ou todo mundo sabe, porque já passou por alguma situação, ou várias, né? Que deveria ter feito algo e não fez, ou deveria não ter feito e fez, e assim por diante, né? Quando você começa a dar vazão para a sua intuição, vai chegar uma hora que você vai pensar menos e vai intuir mais, né? As coisas começam a ficar mais assertivas, né? Por isso que o estudo, o conhecimento, ele é necessário para que você consiga caminhar adiante, né? Você consiga realizar, trazer resultados, né? Fazer com que as coisas aconteçam e assim por diante, né? Funciona assim, né? Então, aproveitando aí a deixa, né? Nós estamos aqui, hoje é dia 1º, então amanhã, dia 2, nós temos empreendedorismo, às 8h30 da noite, online. Depois, dia 3, nós temos aí 8h30 da noite, as 32 portas, né? O próprio livro dos sábios.
entender aí cada vértebra, como ela funciona e assim por diante, né? É uma escada santa que nós temos nas nossas costas, são 32 degraus, 32 vértebras, que nos elevam e nos levam à iluminação, à sabedoria, ao conhecimento, tudo isso, né? Então, também outra coisa, quem não tem ideia de nada, esse passa batido, passa uma vida toda, vem para cá, vai embora e não sabe de nada, né? Passou batido. Bom, e aí vamos para agosto, dia 15 de agosto, gratuito, 14 horas, presencial, é só comparecer aqui no teatro, não é necessário se inscrever, a Grande Legião da Luz, né? Focando aí na Fraternidade Branca, nos seres de luz, seres cósmicos, arturianos, comando astral e assim sucessivamente. E aí vamos para outubro, 3 de outubro, é um sábado o dia todo, é um retiro, aqui também no teatro, das 9h30 da manhã às 17 horas, falando sobre Jesus. Eu sou, Jesus. Trazendo aí as passagens, né, todo o conhecimento que a gente conseguir passar nesse dia aí, discutir, conversar sobre ele, com meditações, trabalhos e assim por diante, né? E aí chegamos ao Bom, Belo e Grande, 13 de dezembro, falando sobre 2027, né? Então tá aí. Nosso site é o institutoalmadomundo.com.br e institutoalmadomundo.com.br. Nosso canal do YouTube, @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo. Nosso WhatsApp é prefixo 11 95025 8364 95025 8364. Então tá aí, conhecimento para vocês, para poderem estar conectados aí, colocando isso adiante cada vez mais, e assim vamos crescendo dentro daquilo que nos é necessário, né? Nós somos uma alma e temos um corpo. A alma é evoluída, que necessita de instrução é o corpo. Então vamos lá. O corpo vive nessa encarnação, então o que ele vai saber, né? Então quem deve evoluir, né, é a percepção, né? O corpo está aqui nessa encarnação, e ele vai aprender, né, pelo cérebro, né, vai ter a memória dessa encarnação. O espírito já está aí de muito tempo e a alma também, né? Então, a alma, ela vai acumulando aquilo que é positivo, né? Se a pessoa nunca fez nada positivo na vida, em vidas, né, não tem nada lá, mas sempre tem alguma coisa, né? E cabe, né, a esta encarnação a pessoa crescer dentro da necessidade espiritual e material e evoluir a percepção dela, né? Então, aprender a ver o que deve ser visto, não o que ela enxerga, ouvir o que deve ser ouvido, não o que se escuta, e assim por diante, né? Perceber as coisas, né? E isso leva a pessoa ao crescimento, né? A desenvolver as coisas de uma forma que comece aí a crescer, a se realizar e favorecer também todo o planeta, né? Porque a pessoa começa a evoluir, né? A percepção evolui, naturalmente ela vai estar favorecendo muita gente com isso, né? O mundo ele evolui junto, né? Como eu falei para vocês, né? O mundo é uma coisa só, né? Então todos nós estamos dentro dele. Então quando o humano melhora, muitos melhoram. Quando o humano piora, muitos pioram, né? Existe uma
particularidade, né, por sermos iguais em construção, né? Então, por isso que a humanidade ela vai evoluindo, né? Como foi crescendo, né? E hoje parece que ela está regredindo, né? Está indo para trás. É estranho o negócio, né? Então isso vai levando muita gente para o mesmo caminho, porque existe uma mente coletiva, tem muita coisa que faz com que as pessoas aí busquem fazer tudo igual, né? Ou seja, todo mundo pensa o que todo mundo pensa, né? Não existe uma ideia única, um ideal. Geralmente as pessoas vivem dentro do idealismo, né? Ideologia, né? E não são idealistas, né? Então o idealismo é de cada um e a ideologia é uma coisa de muitos, né? Então, não que uma coisa tenha problema e a outra não é isso. Mas a pessoa deveria viver dentro daquilo que ela tem como ideia, né? E não a ideia dos outros. E hoje é bem assim, né? Os influenciadores, pessoas que falam uma coisa falam outra, enfim, né? O que falta é conhecimento, é ter acesso às coisas. Porque quando você não tem respostas, né? Você vai meditar. E de alguma maneira essa resposta ela vai se aproximar de você, ela vai chegar. Mas se você não sabe nada, vai meditar de quê? Vai fazer o quê? Né? Vai tocar como todo mundo, né? Passar pelos problemas que todo mundo passa e assim por diante, como eu li agora para vocês, né? Sobre o Deus Grande Norte, que é a tempestade interior, né? Que é uma coisa que muitos passam por isso, problemas internos que não conseguem solucionar. Só quando você faz o apelo, né? Paz, 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 desce em mim. Então, você começa a movimentar a quebra dessa negatividade, que de uma forma ou de outra, vai chegar uma hora que a coisa começa a andar diferente, né? Então, tá aí a grande oportunidade de vocês estarem mudando toda a construção disso, né? Vamos lá. Eu quero fazer para vocês um apelo. Está aqui. Amada, poderosa presença, eu sou, grande hoste de amados ascensionados, grandes seres cósmicos, grande hoste angélica, todos os que dirigem o fogo sagrado a este sistema de mundos. Venham, venham, venham em seus corpos visíveis e tangíveis de amados ascensionados, ergam suas espadas cósmicas de chama azul, de 1000 sóis, do grande sol central e resplandeçam, 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 o relâmpago azul cósmico do amor, perdão e misericórdia do Cristo cósmico de 1000 sóis dentro, através, ao redor e para todos sob essa radiação, todos aqueles que nos são próximos e queridos, e todos os que amam a luz. Todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou. Todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou. Pela própria mão de Deus, 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 pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus. Eu sou hoje, eu sou para ficar, eu sou o caminho de Deus, eu sou pelo raio precipitante de Deus, controlado e protegido para sempre para ficar, cumprindo o plano divino dos amados ascensionados, o caminho dos amados ascensionados, em tudo o que fizermos ou contatarmos, até que todos sejam ascensionados e livres. E eu exijo isto fisicamente manifestado, eu espero isto fisicamente manifestado, eu sou isto fisicamente manifestado, manifestado, manifestado em toda a vitória, luz e liberdade de nosso Jesus, o Cristo ascensionado, alcançadas agora mesmo. Todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou, todo-poderoso eu sou.
Muitas pessoas, né, às vezes rezam, oram, né, para buscar riqueza, poder. Mas se você buscar ser radiante perante as coisas, né, e você irradiar saúde, irradiar bem-estar, irradiar coragem, boa vontade, enfim, né, as coisas começam a se encaixar diferente, né? Tudo parte do princípio de você fazer o movimento, né? Então, quando você começa a colocar atenção nisso, né, você começa a mudar o que vocês estão aprendendo em todos esses programas aí, toda essa construção, né, é elevar a consciência de vocês de uma maneira simples, né, de uma maneira que tudo funcione de uma forma gradual, né, e tragam aí resultados para a vida de vocês o tempo todo, né? Mas é necessário que eu haja de acordo com isso, né? Tomar atenção que cada passo que eu dê, cada movimento que eu faça, cada coisa que aconteça, eu necessito viver dentro de uma certa ordem para que aquilo reverbere em cima disso, né? Então não posso sair fora daquele parâmetro, daquela coisa, para poder trazer uma construção melhor de qualquer movimento, né? E assim as coisas vão crescendo cada vez mais e trazendo resultados para todos, né? O homem, ele tem dois criadores, Deus e ele mesmo. O primeiro lhe concede a matéria-prima da vida e as leis que a regem, para que possa fazer desse presente o que melhor lhe convier. O outro tem poderes maravilhosos dos quais raramente se apercebe. O que realmente vale é aquilo que o indivíduo consegue fazer de si mesmo, sempre. Se alguém falha na vida, costuma dizer: bom, foi Deus quem quis assim. Mas, ao alcançar sucesso, declara com orgulho: fui eu quem construí minha trajetória. O humano foi colocado neste mundo não como um fim, mas como uma possibilidade. Seu grande inimigo é ele mesmo. Em sua fraqueza, é vítima das circunstâncias. Mas, na força, é capaz de criar oportunidades. Ser vítima ou vitorioso depende, na maior parte das vezes, de sua postura diante da vida, ações e comportamentos, né? Muitos às vezes procuram, né, até não desculpa, são vítimas das coisas, né? Mas o humano ele é muito bom em criar oportunidades, né? Tem habilidades para isso, tem força, tem tudo. Tudo é orquestrado para se dar bem, fazer funcionar, fazer acontecer e assim por diante, né? Então, eu posso falar sobre o meu propósito, né? Que é instruir as pessoas, educar, trazer conhecimento, para que esse humano possa ser um humano melhor, para que ele entenda um pouco como esse universo funciona, né? E poder também criar, porque somos criadores também, né? Então, como eu disse para vocês, Deus deixou aí a matéria-prima. Tem muita coisa para ser desenvolvida, trabalhada, e eu ensino meus aprendizes, né? Nós temos aí a própria vela falando da matéria-prima, do princípio, do antes do princípio, toda a construção das coisas, né? Tem tudo aí. E para aquele que está chegando agora, ele tem que entender que tem um potencial muito grande interno e é necessário colocá-lo para fora. Então, como é que a gente faz isso? Estudando, aprendendo, dia a dia, como esse universo funciona.
E aí dentro disso eu começo a aplicar essas coisas, colocar esse movimento em ordem, e o próprio universo nos traz resultados aí esplendorosos. As coisas acontecem de uma forma natural, maravilhosa. E aí é que eu sempre digo, né? Nós temos que favorecer o maior número de pessoas. Qualquer coisa que você faça, que você for colocar adiante, aquilo tem que favorecer muita gente, senão não valeu a pena, né? E as pessoas hoje não estão preocupadas com nada, elas querem favorecer a si próprias e o outro que se vire, né? Então, quando você gera possibilidades, você gera crescimento, você gera favorecer o maior número de pessoas, essa é a sua ideia, o mundo começa a mudar. Porque se todo mundo pensar dessa forma, o mundo muda, né? Como eu falei para vocês, né? Sempre estar atento a agradecer aquelas pessoas que construíram a sua casa, o carro que você dirige, alguém produziu, alguém comprou, alguém vendeu, alguém licenciou, tirou documento, fez não sei o que lá e tal, né? Tudo isso, né? Então você levou o carro ao mecânico, o mecânico comprou a peça, que alguém que fabricou, que alguém que vendeu, tem a mão de obra dele, tem o carinho dele, tem a atenção. Tudo que você for tocando, você for agradecendo, for trabalhando em cima disso, olha quanta coisa você pode mudar, né? Porque você vai desencadeando todo um processo que você não sabe quantas pessoas estão envolvidas num pequeno processo que você fez, né? Então, com isso, as pessoas começam a receber uma energia melhor, porque alguém está emanando isso, agradecendo por alguma coisa. Às vezes aquela pessoa não seja uma pessoa muito legal, muito interessante, nada, mas ela está recebendo uma energia melhor. Quem sabe ela começa a mudar. E aquele que já tem uma energia melhor recebe uma melhor ainda. Então, esse vai melhorar mais ainda, e assim por diante. Então, assim, o primeiro passo não é tão difícil arrumar isso aqui, né? Pode parecer que você olha assim e fala, cara, isso aqui não tem mais jeito, não tem como. E é verdade, não é simples. Mas se eu começar a colocar a atenção nas coisas, começar a fazer as coisas caminharem devagarinho dentro dessa estrutura, o resultado ele vai surgir. Isso é inevitável. De uma forma ou de outra, você vai conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Porque a intenção de favorecimento, de crescimento, de passar o conhecimento adiante, de ver o outro crescer, né? Então, tudo isso nos traz um grande resultado, né? E não tem dificuldade nisso, é só você colocar adiante. Eu falei para vocês alguns programas atrás sobre o silêncio. Então eu falei o seguinte, né? O silêncio interior está sempre presente. Quem não está é você, né? Então o silêncio ele existe. Basta nós entrarmos nele. E aí, naturalmente, o resultado ele começa a acontecer, começa a trazer para você aquilo que te pertence, né? Aquilo que é necessário, porque no silêncio tudo acontece. Nós temos um curso com esse nome, né? Então, quando nós meditamos, trazemos aí a pausa do barulho, né? Trazemos o silêncio total das coisas, é como se todo o universo ele habitasse ao seu redor, dispondo para você todas as ferramentas possíveis, né? Como eu li logo no princípio do nosso encontro de hoje agora, sobre Deus do Grande Norte, falando sobre os alimentos, né? E aí a base do nosso conhecimento são os alimentos. Então, quando nós passamos a respeitá-los, conhecê-los, nós começamos a ter situações diferentes, né? Começamos a ter um movimento na vida diferenciado, né? Porque toda essa parte elemental ela vai agir, né? Para sempre estar te favorecendo, te ajudando, trazendo resultados, para que você possa agregar cada vez mais no seu caminho aquilo que você necessita, né?
e de uma forma ou de outra, né, as coisas começam a acontecer, trazer resultados e assim por diante, né? Isso é muito importante. Existem pessoas, né, que você pergunta assim, por exemplo, né, tudo bem? E a pessoa fala assim, tudo bem, apesar de tudo, né? Então, não seria melhor dizer por causa de tudo? Então, tudo bem, por causa de tudo. Então, assim, está tudo bem, né? Então, apesar de tudo, já representa talvez uma questão negativa, né? E por causa de tudo, você sempre vai colocar de uma maneira positiva, né? Tudo na vida é uma questão de usar um pouco da inteligência, da atenção, do conhecimento, do verbo, de expor as coisas, porque se você fica evidenciando coisas que não estão muito bem, não estão interessantes, né, você começa a trazer cada vez mais daquilo para você, né? E nós temos que ter uma atenção redobrada em tudo isso, porque a soma da negatividade hoje, amanhã, depois, ela vai refletir na sua vida de alguma forma, né? Da mesma maneira, se eu buscar a positividade, buscar um caminho mais simples, né, ela começa a refletir dentro dessa linha, né, e começa a trazer aquilo que de verdade as coisas evoluam em cima disso. É como você armazenar a sua memória, né? Então, a memória física, ela está atrelada àquilo que você vive, né? Como a gente falou agora há pouco, o corpo está aqui, ele vai responder por isso, né? E ele está se construindo aqui, né? Então ele tem que evoluir, né? Mas o espírito, a alma são evoluídos, né? Então existe uma memória espiritual que ela é gigante, né? Só que ela só pode vir para cá se você começar a expandir a sua consciência, através do conhecimento, de práticas de conhecimento, de abrir a sua mente, na cabeça, porque você começa a compreender como o mundo funciona, naturalmente, todas as experiências vividas, positivas, das suas encarnações estão na sua alma, está tudo lá, tudo que é bom está lá, né? Então, quando eu começo a trabalhar aqui, o que é de melhor para mim, me desenvolver e melhorar, naturalmente, eu começo a trazer para mim, né, situações diferenciadas, né? De alguma forma, as coisas começam a acontecer e trazer aí resultados. Então, tudo aquilo que você puder armazenar, aprender, estudar, a memória é infinita, né? E olha que interessante isso. Tudo isso vai sempre melhorar a sua glândula pituitária, porque você está colocando foco na memória. E nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, nós sempre colocamos nas meditações, sempre colocamos a atenção na glândula pituitária, né, e na pineal também, porque o sistema endócrino é o que faz o link entre espírito e corpo, né? Então, quando você começa a trabalhar isso, forçar isso, buscar memória, buscar conhecimento, o que acontece, né? Você começa a expandir isso e, naturalmente, quando você se deita, que você dorme, o seu espírito vai para a sua alma e ele vai com toda essa bagagem. Então, chega lá, ele carrega de memória que você necessite, né, que está ali guardada, e traz para cá. Então você pode acordar já com coisas na cabeça, durante o dia, durante um período começam a vir
fragmentos disso, né? Aí você começa a entender e fala, nossa, eu estou ficando até mais inteligente e tal, que pode ser dizer que sim, que não, mas assim, é memória que está vindo, e esse acesso, essa abertura, ela vai se estendendo cada vez mais. Isso é maravilhoso, é muito legal isso, né? Por isso que é importante que vocês estejam conectados com o movimento, buscar de verdade, né? Eu vou repetir novamente o nosso WhatsApp para você poder estar entrando em contato, perguntando, né? Quem sabe uma hora vem fazer uma aula com a gente, né? Para poder estar fazendo a sua vida se transformar num caminho sempre melhor e maior, né? Prefixo 11 9 50 25 8364 9 50 25 8364, né? A memória é uma faculdade assim, primária, fundamental para tudo, né? E às vezes uma questão de você esquecer alguma coisa não é uma questão que não tem memória, estou esquecendo as coisas, não é isso, né? Às vezes a cabeça está tão cheia que muita coisa foge, né? Mas às vezes, se você começar a viver dentro do conhecimento, aquilo que você esquece, ele é relevante, às vezes não tem tanto sentido, né? Mas o importante é armazenar, trazer conhecimento e crescer, porque aí com todo esse armazenamento, como se as memórias se conversassem e fizesse você expandir também. Aí vem insights, vem a percepção, você pode atrair uma ideia, né? A intuição começa a funcionar diferente e assim por diante. Tudo parte do princípio de você se mexer, você se movimentar, né? Estudo e assim por diante. E aí as coisas começam a se encaixar de uma maneira natural, né? E você começa a agregar mais a sua vida, trazer resultado e se sentir diferente. Então o mundo aí fora ele vai indo, seguindo o batido dele, né? E você tem o seu mundo que funciona muito bem. Então o mundo externo começa a não interferir mais no mundo interno, né? Então por isso que muita gente hoje tem problema de dinheiro, emprego, uma série de coisas, porque o mundo externo influencia o tempo todo no mundo interno. Porque o pessoal dá muita atenção para o externo e aquilo chega uma hora que ele bate a porta, ele entra e começa a viver lá dentro, né, da sua vida, e você vive dentro do coletivo total e as coisas passam a não se encaixar mais, né? Quando eu passo a buscar conhecimento, eu começo a me melhorar, naturalmente eu reforço aqui dentro o interno e o externo começa a perder força. E aí essa mente coletiva, essa coisa do externo, ele não influencia mais na sua vida, no seu dia a dia. Isso é muito interessante, né? A questão de você prestar muita atenção, né? As pessoas às vezes têm muitos problemas porque ficam olhando para fora. Então olham aquilo que não tem, aquilo que tem falta, aquilo que não sei o que lá, e se apoiam em cima disso, né? E quando você começa a observar o que você conquistou, o que você tem, você fala assim, mas eu não conquistei nada. Bom, você pode conquistar, então dá uma olhada melhor nas coisas, começa a olhar mais para dentro de você do que para fora, né? E aí você começa a fazer as coisas acontecerem, porque criar coisas, realizar coisas sempre de dentro para fora, sempre, sempre, né? Muitas pessoas querem realizar de fora para dentro, né? Então as coisas ficam mais morosas, às vezes nem dão certo. Então quando eu começo a colocar uma atenção desta forma, eu começo a construir um caminho que ele vai dar resultados bem melhor, bem maior, né? Tudo passa a se encaixar de uma maneira grandiosa, né? Porque também estou pensando em favorecer o maior número de pessoas, eu estou pensando em várias coisas que eu fui aprendendo e vou colocando isso em prática, né? Então, naturalmente, esse resultado ele começa a surgir, né? Pelo movimento, pela prática, pelo querer, pela ideia de fazer uma coisa maior, né? Não pode ficar parado, não pode ficar ali esperando acontecer, né? Você tem que estar sempre em movimento
para poder trazer para a sua vida aquilo que é seu. Nem só aquilo que você quer, mas aquilo que de verdade está ali te esperando e você às vezes não consegue nem enxergar e nem ver. E buscando conhecimento, buscando conhecer um pouco deste mundo, a coisa começa a mudar. Tá bom, gente? É isso aí. Muito obrigado. Um excelente dia a todos, que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, tá? Aguardo vocês aí nas aulas para que possamos juntos aí fazer desse mundo um mundo melhor. Muito obrigado e até mais.